Boa noite, meus irmãos e as minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez começando mais um culto, né? E esperamos que vocês possam verdadeiramente cultuar ao Senhor, né? Que vocês possam elevar o melhor que vocês têm para dar a Ele. Porque ele é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória. Então, independente se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no carro, onde quer que você esteja, não faça dessa live como se fosse mais uma live, mas que você venha verdadeiramente prestar um culto de louvor, de exaltação ao Senhor. Amém? Então vamos começar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia.
Sabedoria, riqueza e poder. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. A Ele a glória, a Ele a honra. A Ele a força e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Jesus, tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Deus. Toda honra, toda glória. Tudo é para Ti. Recebe, Senhor. Aleluia. Tudo é para Tua glória. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação, e as coisas deste mundo ante a Ti perdem valor. Somente Tu és digno de exaltação, e Tu serás reconhecido, Rei dos corações, e tudo é pra Tua glória. Declare tudo, e tudo é pra o Teu nome, e tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno. Há uma razão pra existência.
Que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor venha tomar primazia em nossas vidas. Oh Deus. Oh Senhor. Dá-nos entendimento, Deus. Dá-nos entendimento daquilo que o Senhor deseja que sejamos nesse tempo. Dá-nos um entendimento, Senhor,
daquilo que o Senhor deseja que a sua igreja seja, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ter uma vida de verdadeiro propósito. Que venhamos ter uma vida de propósito. O propósito que Cristo deixou para nós. Que verdadeiramente venhamos ser essa igreja, Deus. Traz entendimento, meu Deus, da igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Dá-nos, Deus. Abre a mente, Senhor. Abre os nossos corações para que venhamos ser verdadeiramente a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Uma igreja, Senhor, que é mais importante ser do que ter. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Uma igreja que não tem medo do vírus, mas que busca cura. Uma igreja que enfrenta os inimigos, que não tem medo dos inimigos, que não tem medo, Senhor, mas que busca o libertador. Uma igreja que vive verdadeiramente o ID, o fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Senhor, tira toda hipocrisia do nosso meio, Deus. Não queremos mais ser, meu Pai, a igreja que se derrama, que chora na igreja, no templo, no ambiente, mas que odeia o seu vizinho. Nós não queremos ser essa igreja hipócrita, Deus. Nós não queremos ser essa igreja fútil. Desperta em nós, Senhor, a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus, desperta em nós, Deus. Desperta em nós o teu propósito verdadeiro. Uma igreja, Senhor, que veio verdadeiramente para fazer a diferença. Uma igreja que não tem nojo do mendigo. Uma igreja que não tem nojo da prostituta. Uma igreja que não tem nojo daquelas pessoas que praticam outras religiões. Não, Deus. Tu nos chamaste para amar. Ensina-nos a amar. Ensina-nos, Deus. E nos perdoa, meu Pai, se não temos sido essa igreja que o Senhor deseja. Perdoa-nos, Senhor. Faz-nos voltar ao primeiro amor, Deus. Aquele amor que nós sentíamos que eles queriam ganhar toda a cidade. Em nome de Jesus. Não queremos viver das coisas deste mundo, mas queremos viver para Ti. Para que verdadeiramente a nossa vida, tudo que nós venhamos fazer, Deus, venha ser para a Tua glória. Venha ser para louvor e honra do Teu nome, Deus. Tira de nós essa hipocrisia, Senhor. Tira de nós essa hipocrisia, essa futilidade de uma igreja que usa as redes para ser fútil, mas não usa as redes para pescar. Oh Deus, ensina-nos, Pai. Ensina-nos o Teu amor. Ensina-nos o Teu amor. O Teu amor. Queremos ser como Tu, Jesus. Nos perdoa. Perdoa-nos. Levanta
Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pessoas. Nenhuma outra palavra pode representar tanto a igreja. São as pessoas que juntas formam a grande engrenagem do reino de Deus. É a igreja em unidade que promove crescimento e transformação do lado de dentro e que solidifica o caminho do lado de fora. E se há uma forma de ver a igreja em ação, é quando um grupo se une para crescer em comunhão. É por isso que há tanta coisa envolvida em um grupo de crescimento. Histórias, milagres, auxílios, comunhão, direcionamento. O GC é a materialização do ser igreja, do sentido mais puro e real de uma comunidade que se prepara para viver o cumprimento da eternidade. Nós, como Igreja Batista da Lagoinha, valorizamos como um dos pilares da nossa casa o fato de termos milhares de grupos diariamente reunidos para crescer junto em tantos pontos do planeta. Não somos capazes de mensurar a quantidade de vidas que são todos os dias renovadas pelo trabalho realizado em cada GC. Em 2020, vimos com ainda mais força o que os GCs representam. Quantas pessoas permaneceram firmes diante de tanta tribulação, pelo amparo e pelo amor incondicional encontrados nos grupos pequenos. Vimos tudo mudar, menos a essência da igreja que permanece imutável, podendo ser nitidamente vista em cada uma dessas reuniões semanais. Em 2021, como igreja, falando agora diretamente a você que é parte vital do funcionamento dessa visão, queremos que isso se torne ainda mais forte. Nossa visão para os GCs para esse ano é a intensificação dos relacionamentos, a constante visão de que cada casa cujas portas são abertas para esses grupos é um lugar de edificação. Queremos todos os membros de Lagoinha, de todas as partes do mundo participando de um GC. Queremos ver aprofundados os relacionamentos, as amizades geradas. Queremos ver cada GC multiplicar pelo menos uma vez
ampliando assim a evangelização e o alcance do Evangelho a todas as pessoas. Queremos ver cada Lagoinha vivendo a visão da formação de líderes, de pessoas alistadas a cumprirem o ID em forma de cuidado, de zelo e do anúncio inegociável da palavra de Deus. Os GCs são bases firmes e inquestionáveis da igreja. Sempre que enxergar uma de nossas reuniões acontecendo, seja onde for, saiba que há um movimento eterno sendo gerado na terra e nos céus. GCs Lagoinha 2021. O reino de Deus implantado em cada casa. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para você que está aí nos acompanhando em mais uma noite de celebração aí na sua casa. Glória a Deus por você, pela sua família. Nós abençoamos você neste tempo e vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite com os nossos dízimos e ofertas. Então você pode se preparar aí na sua casa para esse momento agora. Abra lá em João 12. João capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair Jesus, disse: Por que não vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali tudo que lançava. Então Jesus disse: Deixai-a, para que no dia da minha sepultura ela guarde isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me terás. Amém? Eu amo essa passagem de Lucas, onde fala que de João, onde fala que Maria pegou ali um vaso com algo muito valoroso, muito valioso, de muito apreço, e resolveu usar essa oferta para fazer algo que ela acreditava que era muito bom. Ela pegou esse unguento, ela jogou ali nos pés de Jesus e secou com os seus cabelos. Nesse cenário, eu vejo 3 coisas. Nesse cenário, eu vejo que Maria, ela adorava o Senhor e estava tudo bem dela estar ali de joelhos, prostrada, adorando ao Senhor. Segundo, ela, de alguma forma, estava entregando ali ao Senhor uma oferta de gratidão com seu coração. E terceiro, quando ela entrega alguma coisa, incomodou alguém. Né? Então, nesse cenário, a gente vê uma oferta de entrega, uma oferta de adoração e uma oferta de algo mesmo. Quando ela entregou, quando ela colocou ali algo que custou a ela, alguém se levanta. Então, nos nossos dias atuais não é diferente. Eu me lembro que quando eu fui me batizar muitos anos atrás, eu acredito que há uns 12 anos atrás, eu fui me batizar. E antes do meu batismo, precisava pagar alguns documentos naquela época e a minha família sempre foi muito pobre financeiramente e eu não tinha recurso para pagar aquilo. E eu lembro que naquela semana eu iria fazer uma entrevista para começar a trabalhar, ainda adolescente. E eu disse a Deus que se eu começasse a trabalhar, eu pegaria todo o meu salário, meu primeiro salário, e entregaria de oferta como uma oferta de gratidão a Ele. E eu me vejo nesse cenário de Maria. Porque enquanto eu ia adorar, enquanto eu ia me prostrar diante do Senhor, estava tudo bem. Mas no momento em que eu fui entregar essa oferta no qual eu havia colocado ali diante do Senhor que eu faria, que era a entrega de todo o meu salário na época, incomodou alguém. E quando eu precisei pagar esses documentos, eu não tinha o recurso. E aí eu fui pedir para minha mãe, e a minha mãe falou assim para mim: Érica, você pegou o seu salário e deu para a igreja porque você quis, então se vira.
Foi isso que eu ouvi. E eu lembro que eu fiquei tão assim, não chateada com a resposta dela, mas eu falei, Deus, eu fiz algo no que eu achava certo no meu coração. Eu queria te entregar em gratidão a minha oferta, o meu salário. Não que a igreja tivesse me pedido aquilo, mas eu sei que o Senhor vai prover de alguma forma o recurso para esses documentos, o Senhor vai agir. E foi assim, não foi diferente. O Senhor levantou o valor e nós conseguimos, e eu me batizei para a glória de Deus. Mas o que eu quero te dizer, que às vezes no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente na sua casa, quando você fala que você está indo para a igreja, tudo bem você ir, tudo bem você adorar o Senhor, mas quando você se levanta para ofertar, para dizimar, para entregar aquilo que te custa, sempre vai ter alguém para te falar alguma coisa, para te lançar uma palavra. Mas nessa noite eu quero te encorajar a permanecer, a prevalecer, porque aquele que te deu a palavra, aquele que te direcionou, ele é o mesmo que sempre vai te garantir. Amém? Então, nessa noite, você pode dizimar o Senhor com alegria, como um unguento ali de Maria, como o óleo que ela jogou ali, o perfume que ela jogou diante do Senhor. Nessa noite, você pode ofertar, você pode dizimar com o seu melhor, com muita alegria, crendo que Deus irá fazer grandes coisas por você. Então, você pode dizimar, a nossa conta vai estar aparecendo aí embaixo para você. O nosso Pix também está disponível para você fazer transferência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Coração, meus olhos tristes deixam de chorar. Ouço sua voz com carinho a me falar. No horizonte, enfim, se revela luminoso assim na luz do seu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar com o toque de suas mãos em meu viver. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu. Quando olhei pro céu e me perdi na luz do seu olhar, mesmo sem voar, sinto a sensação de flutuar com o toque de suas mãos em meu viver.
Aleluia. É bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. Quero que nesse momento você pegue a sua Bíblia. Sei que Jesus quer falar aos nossos corações nessa noite. Nós estamos aqui, mesmo nesse tempo, nós estamos enfrentando, passando. Essa semana eu sei que foi uma semana muito pesada. Nós estamos recebendo ligações, notícias, mas nós queremos nos apegar a essa paz, a Shalom de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, nosso espírito, sobre a nossa alma. E eu quero também que você nessa noite receba aí na sua casa dessa paz, dessa Shalom no seu espírito em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia e vamos proclamar essa verdade. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar essa mensagem, quero trazer algo que o Pai colocou no meu coração. E eu quero fazer algumas orações específicas. E há uma palavra lá em 1 Samuel, no capítulo 13, nos versículos 6 e 7. No qual no capítulo 13 fala sobre a guerra de Israel contra os filisteus. E você vai entender esse cenário aqui. É um cenário de muito medo, de muito pavor, de muitas dúvidas. E lá no versículo 6 está escrito assim: vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Se você ler os versículos anteriores, a palavra fala quantos exércitos, cavaleiros, carros e cavalos tinham para pelejar contra Israel. Versículo 5, e os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. Subiram-se e acamparam em Micmas, no oriente. Eram muitas pessoas, muitos cavaleiros. E aqui, agora no versículo 6 e o versículo 7, a gente enxerga que havia um medo, uma angústia, e aí a gente entende que, ao se esconder nas cavernas, revela a questão emocional, como estava o povo de Israel. E estava com pavor. E nesse momento, eu quero orar em cima disso, tá? Eu quero orar em cima disso. Nessa semana, algumas pessoas entraram em contato com a gente, não somente comigo, com outros pastores, com outros líderes, tá? Até mesmo pastores da nossa cidade, com transtornos de ansiedade, com o coração temendo, né, com medo. E faz parte da nossa natureza, faz parte de ser humano, sabe? A gente também ter medo, a gente não caminhar com esperança faz parte. E a gente precisa cada vez mais colocar com que o nosso coração volte os seus olhos, né, que o nosso coração volte para Cristo, que eu olhe para a face dele. E esse é um exercício diário, todos os dias, constantemente, tá? E eu tô aqui na igreja e eu fui ali fora rapidinho. Daqui a pouco chegou um rapaz
ele pegou coisas da sua própria casa para começar a vender, porque ele falou assim, eu preciso levar o pão para minha casa, para minha família. Será que você pode comprar alguma coisa aqui da minha casa? Né? Semana, uma pessoa chegou e compartilhou. Eu dou glória a Deus. Eu não tenho muitas coisas, eu não tenho muito valor, poder aquisitivo, mas hoje eu tive o suficiente para ir ali no mercado comprar algo. E que você, meu irmão, ao ver todo esse cenário, que você também se coloque no lugar de Cristo e se doe, se entregue, tá? Faça algo nesse momento. Você consegue ajudar, tá bom? Você pode ligar para nós na casa, você pode ajudar ali com Inconformados, que está fazendo uma ação tão maravilhosa nesse tempo. Vamos de todas as maneiras, como a gente puder fazer. Eu sei que a gente não consegue realizar o macro, mas o micro a gente pode sim realizar como casa para sermos relevantes aqui nesse lugar. Amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e eu quero orar em cima disso. Se você está triste, cabisbaixo, como o povo de Israel, eles se esconderam. Estavam intimidados, havia um temor, havia um medo. A caverna aqui fala muito sobre as questões emocionais, aflorada dentro do povo de Israel. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim também, nesse momento. Jesus, nós te pedimos que nesse momento, Pai, o Senhor possa vir com sua graça, com a tua doce presença, com a tua shalom. Repouse aqui nesse lugar, repouse aí nessa casa, nesse lar, nesse quarto, nessa sala, nessa cozinha, Jesus. Nós te pedimos que, por favor, o Senhor se revele com muita graça nesse tempo, Pai. Jesus, a tua presença nunca nos deixa, em todo momento estás presente conosco, Deus. Nós te pedimos que o Senhor se revele, Pai, por favor, Deus, em nossas dúvidas, em nossas incertezas, no medo, no pavor da noite, ao deitarmos na nossa cama, no travesseiro e que os pensamentos vagueiam, ou a tristeza nos alcança. Jesus, eu quero que o Senhor se revele cada vez mais como consolo nesse momento, porque Tu és o nosso próprio consolo, Jesus. Ao meu amigo que teve que fechar as portas do seu comércio, Pai, que algo possa acontecer, que algo possa surgir, Jesus. Pai, por favor, essa pessoa que está hospitalizada, Jesus, que está com essa doença, que está com Covid, Pai, que o Senhor possa se revelar nesse momento também, Pai. Os entes queridos, Deus, que estão passando também por essa situação, juntamente com esse que está acamado, adoentado, Deus. Pai, aquele que está passando por um tempo de luto, onde as suas mãos não conseguiram nem mais tocar na pele fria daquele que teve que partir. Eu te peço que o Senhor se revele, Pai, nesse momento. Que nesse momento de dor, Jesus, possamos nos agarrar a Ti e que não sejamos abalados, Jesus. Que não sejamos confundidos. Nós te pedimos isso, Pai. Guarda a nossa cidade, Pai. Guarda a nossa cidade. Guarda a nossa Bahia, Pai, que tem sofrido dias tão difíceis, Deus. A nossa nação, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor venha com grande despertamento, Pai. De norte a sul, de leste a oeste da nossa nação, Pai. Por favor, Deus. Porque o governo ele não tem a resposta. Porque as opiniões ficam divididas, Jesus. Mas nós oramos como casa nesse momento. Nós unimos nosso coração, nossa voz, Pai. Para que o Senhor possa gerar algo nesse tempo. Nós te pedimos isso. Por favor, Jesus. Por favor.
Amém, amém e amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora lá em Apocalipse. No capítulo 3, e o versículo 14. Alguns irmãos perguntam, né, por que a gente não volta a abrir nosso espaço, já que é permitido 30% da capacidade. A gente entende, meus irmãos, que ainda nesse momento não é essa estação que precisamos retornar, tá? A gente vê o cenário da nossa cidade, a gente vê o cenário do nosso estado, da nossa nação, e a gente vê o comércio fechado. Imagina, as pessoas passam pela igreja, vê a igreja aberta e o comércio, e tantas pessoas necessitando, carecendo, porque muitos precisam desse recurso através do comércio. Vê a igreja aberta e o comércio fechado. E nós já entendemos já isso. Nós somos casa onde nós estivermos. Nós somos igreja onde nós estivermos. Através dos G6, através dos departamentos. Nós somos casa, nós conseguimos, graças a Deus, caminhar de uma forma que o nome do Senhor Jesus receba, para que o Cordeiro receba toda a glória e todo o louvor. Então é muito mais do que essa estrutura aqui física. E glória a Deus, nós dependemos do nosso Deus em todos os momentos. Se parássemos para ficar preocupados com as questões financeiras, que realmente o valor de entrada cai, com certeza. Mas se formos ficar preocupados com isso, nossa segurança, nossa confiança estaria sendo depositada em um lugar a qual não é o nosso Deus. E a nossa confiança está nele. A nossa segurança está nele. Nós confiamos nele em todos os momentos. Nós estamos aqui porque aprove o Senhor estarmos aqui. E a gente descansa na boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E o que nós pedimos nesse momento é que você se cuide, que você se guarde da melhor maneira possível, tá? A gente ouve muitas opiniões, a gente ouve a opinião do nosso governo federal, do governo estadual, municipal, fica em casa, trabalha, fica em casa. A gente ouve muitas opiniões. Então há muitas mensagens, a gente ouve muitas mensagens, né? Um turbilhão de notícias chegam todas as horas, todos os momentos. Você liga a TV, tem muitas notícias. E o nosso coração pode ficar ansioso, preocupado, angustiado, temeroso como Israel, tá? Mas que venhamos descansar nele e entender que é por meio da oração, no lugar secreto, que eu me encontro com ele. É através das Escrituras que eu me deparo com ele. É através desse momento que eu paro tudo para ter um tempo de contemplação, que eu enxergo a ele, tá? Glória a Deus, aleluias. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Está aí a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o versículo 14 está escrito: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas,
e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Indo por uma temática de um sermão expositivo, a gente pode tirar aqui de todos os versículos desse capítulo 3, a partir do versículo 14, algumas situações muito claras dentro desse contexto aqui da carta à Laodiceia, né? A princípio, quando ele remete à ideia de ser quente, de ser frio, o que ele está dizendo mesmo? A história vem e relata isso, né? A igreja de Laodiceia. Em Laodiceia passava-se rios, né? Um rio quente que passava antes de Laodiceia. Antes de Laodiceia havia um rio quente. Em Laodiceia aquela água já ficava morna e depois de Laodiceia aquela água já era fria. Nessa água quente era ótimo para curas, para banhos medicinais, tá? O rio morno não tinha nenhuma utilidade. E o rio de água fria era uma água gelada que saciava a sede. Pronto, já temos aí algo que a gente já pode destrinchar a partir desse relato. Por isso que ele fala, eu sei das tuas obras que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. É uma forma didática de trazer a alusão daquilo que existia em Laodiceia para aquele contexto que ele queria expor. E aí ele fala, assim porque és morno. Por quê? Porque não havia nenhuma utilidade no morno. E ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Pronto. A gente entende que o quente tinha uma utilidade, o frio tinha sim uma outra utilidade. Mas o morno não tinha absolutamente nenhuma utilidade. No versículo 17 ele fala, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a igreja em Laodiceia, ela olha para si e ela fala assim, eu sou abastecida de todos os recursos que eu preciso para desenvolver aquilo para esse momento. Eu estou abastecido de todas as coisas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então eu tenho tudo. E aí a verdade contra essa igreja é, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pronto. Aí no versículo 18, tem uns conselhos, tá? Alguns conselhos. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Porque esse ouro que vocês falam, né, que vocês são abastecidos, é de fato ouro. Por isso que ele fala, aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Outro conselho, e vestes brancas, segundo conselho, vestes brancas. Por quê? Por causa da sua nudez. Está nu, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Nu. E que unja o terceiro conselho, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Por quê? Porque Laodiceia era uma região que vendia esse colírio, vendia esse remédio para todos os outros povos próximos dele. E aí, nessa forma didática aqui no versículo 18, a gente enxerga o autor, João falando, né? Pega esse colírio que você vende, passa para outros povos e coloca nos seus próprios olhos para que você agora possa enxergar de fato. Aquilo que você quer que os outros enxerguem, você precisa enxergar. Você precisa de um ouro verdadeiro,
Você precisa de vestes brancas para esconder tudo aquilo que é visto. E você precisa passar um colírio santo nos seus olhos para que você de fato enxergue e veja o quão miserável vocês são. E aí o versículo 19, ele fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Existem dois exemplos de fé que eu queria trazer aqui agora, tá? Que é o exemplo lá em Daniel, no capítulo 3, você vai acompanhar comigo, versículo 12, e um outro lá em João. Mas antes disso, antes de irmos passear nesses dois textos, no versículo 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uma das atitudes da igreja de Laodiceia a igreja de Laodiceia deixa Jesus do lado de fora. E Jesus, ele não pode estar do lado de fora. Ele precisa estar dentro. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo é porque ele está lá do lado de fora. E se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Jesus, ele não pode ficar do lado de fora. Por quê? Porque aquilo que ele mais deseja ter conosco, principalmente nesses dias tão turbulentos, é comunhão. Deus deseja ter relacionamento conosco. Deus deseja ter comunhão conosco. Deus deseja ter aproximação conosco, principalmente nesses dias tão turbulentos. Vamos lá para o exemplo de fé. Daniel, capítulo 3. Daniel, no capítulo 3, versículo 12. Está escrito assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servia aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para prostardes e adorares a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aqui está uma galera que me chama muita atenção. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles falam praticamente diante da multidão, diante dos oficiais, diante dos governadores, do rei, que eles estariam felizes com o seu milagre. Eles estariam felizes se Deus livrassem eles daquele momento que eles iriam presenciar. Eles estariam felizes também se Deus não fizesse isso.
Isso aqui demonstra para mim um grande exemplo de fé, de coragem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sou feliz com meu milagre ou sem meu milagre. Eles falam assim que nós caminhamos confiante, independente daquilo que possa acontecer. E eu falo assim, meu Deus, esses caras vêm para me inspirar, para despertar algo dentro de mim, algo dentro de nós. Porque se você volta para aquele contexto lá da igreja, quantas vezes nós estamos tão frios, mornos, vamos para mornos. Quantas vezes nós estamos mornos e a nossa fé, ela começa a balancear, ir para lá e para cá, devido às nossas preocupações, estabilidades do nosso ser, porque somos pegos de surpresa por algo que vem e tenta nos balançar e estremecer dentro de nós. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de mornos e a gente se depara com grandes homens da fé e fala assim, nossa, me falta tanto, sabe? Me falta chegar nesse lugar aqui de confiança. E aí a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam, esse negócio é Deus que vai responder. E a minha oração é para que Deus fortaleça a minha fé, para que Deus fortaleça a sua fé nesse cenário que você está vivendo, sabe? Porque eles estavam felizes com ou sem o milagre. Eles estavam seguindo confiante. Eles falaram, eis que o nosso Deus é que nós servimos, Ele pode nos livrar. E o versículo 18 ele fala, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. E aí volta lá para a questão desse momento que você pode estar morno. Sabe, você fala assim, uau, eu estar morno, essa concepção do morno me faz lembrar que ele vai vomitar da boca dele, que Cristo vai vomitar, que é algo que é muito forte essa expressão, né? Porque quando você está enjoado, com náuseas, você quer colocar para fora. Quem sabe seja um tempo que mesmo eu posso falar assim, eu posso estar morno, você pode estar morno, nas nossas limitações, fraquezas, mas mesmo assim, Ele é o Deus que se revela à igreja de Laodiceia. Aí você enxerga que há uma graça indiscutível, há um amor indiscutível, que se revela mesmo nas nossas limitações, do nosso eu, do nosso ser. Há um outro exemplo também que eu quero que vocês leiam comigo, que está lá em Marcos, no capítulo 9. E eu creio muito que não há vergonha de ser vulnerável, de falar para Ele como nós estamos nos sentindo, até para os outros também. Porque isso revela muito a verdade que está no nosso coração. Marcos capítulo 9, versículo 14, fala sobre a questão do jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas se disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo e ficou espantado, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas, quem é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Aqui foi a primeira tentativa do pai. E este onde quer que o apanha, despedaçam ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que eu o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto?
E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na sua água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude-me, ajuda a minha incredulidade, ou ajuda-me na minha falta de fé. Aqui a gente vê um pai totalmente angustiado, totalmente preocupado, atônito. Ele chega, ele sabe da pessoa de Jesus Cristo, ele sabe do alvoroço que Jesus Cristo estava trazendo em todos os lugares que ele estava caminhando. Ele se depara com os discípulos. Eu creio que existia uma grande concorrência para chegar até os discípulos, até chegar a Cristo. E todos sabiam de tudo o que ele estava fazendo. E esse pai, ele chega para os discípulos e pede para que algo possa acontecer, porque ele já não estava mais aguentando ver a situação ali do seu filho. E ele vai e relata para Jesus que os discípulos, eles não expulsaram, não conseguiram dar uma resposta. E as pessoas começam a procurar essa resposta. Hoje o mundo começa a procurar respostas. Quando nós entendemos que a única e a poderosa resposta é o nome do Senhor Jesus. E aí aquele senhor vai conversar com Jesus. A temática desse contexto aqui do jovem lunático é realmente a falta de fé, a incredulidade. Mas nessa conversa de Cristo com aquele senhor, nessa entrevista, aquele rapaz, aquele senhor, ele abre o seu coração para Cristo. E a pergunta de Jesus é: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E a palavra fala quão era essa fé desse senhor, desse pai. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas por favor, me ajuda a minha incredulidade. Me ajude na minha tão pequena fé. Ele caminhava ali, ele carregava a esperança. Na falta de fé, me ajuda. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsá-los? E disse-lhe: esta casta não pode sair com alguma coisa a não ser com jejum e oração. Essa casta que ele fala é a incredulidade. Não se refere a demônios, mas se refere à incredulidade, a essa falta de fé. E esses dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, é exatamente isso. Há um grito, há um descortinar da nossa alma, suplicando ao Senhor para que Ele possa derramar mais fé nos nossos corações. E eu quero finalizar com um texto que fala justamente sobre isso, sabe? Que aonde caminha o nosso coração, por meio das dúvidas, das incertezas, do cenário que nós vivemos, estamos presenciando, estamos sentindo, né, essas dores que nós estamos presenciando cada vez mais com força.
o nosso clamor, o nosso desejo é para que Ele nos ajude com essa falta de fé, ou que você possa estar morno. Jesus, Ele se revela lá, Laodiceia. Jesus, Ele se revela a nós. Quem sabe Jesus está aí do lado de fora, aqui do lado de fora, Ele está batendo, porque há um desejo de entrar, há um desejo de estar conosco, para nos fundamentar, alicerçar a nossa fé nessas nossas fraquezas e limitações, sabe? Então há um anseio do próprio Deus, como a igreja de Laodiceia. Ele foi até a igreja de Laodiceia, Ele vem até nós também. Está morno, mas eu estou aqui. É uma falta de fé, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, então estou aqui. Ou se você está tão fortalecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está para renovar, fortalecer mais ainda a sua fé, para que você possa ser uma voz profética, para alcançar outros corações que estão carecendo nesse momento. Eu quero que você nessa semana, meus irmãos, ligue para alguém, converse com alguém, ligue para orar, sabe? Para saber como é que o outro está. Há tantas crises nesses dias, e eu sei que Deus quer levantar nós como corpo, como casa, como igreja. Liga para um pastor, liga para o seu líder, liga para alguém, converse nesse momento. Aproveita cada dia, que é uma oportunidade que Deus está nos concedendo, para que você possa colocar em prática, sabe, para as distrações nesses dias, e faz isso, fortalece a fé dos outros, gera um ânimo no coração de outras vidas. Eu sei que Deus pode fazer através de você muito mais do que você possa imaginar, eu sei disso. Vamos lá para essa mensagem. De um teólogo que fala assim: gostaria de dizer que meu coração está descansado, mas não posso. Gostaria de afirmar que eu descanso no cuidado de Deus, mas não consigo, mas não descanso. Gostaria de declarar como minha fé é firme, mas ela não é. Queria que o temor fosse coisa do passado, mas não é. Seria ótimo saber que tenho firme confiança, mas não tenho. Queria não desejar ser o meu próprio soberano, mas eu desejo. Anseio ter descanso ininterrupto nas mãos do amor de Deus, mas não tenho. Almejo enfrentar dificuldades sem discussões ou dúvidas, mas não enfrento. Queria nunca ter questionado o bom plano do Senhor, mas eu questiono. A luta é melhor do que antes, mas não acabou. Meu descanso é melhor do que anteriormente, mas não é completo. Meu coração anseia por um sossego maior do que os primeiros dias na fé, mas a inquietação chega. Tenho visto tu fazeres o que eu não poderia conceber, mas ainda duvido. Tenho profunda admiração pelas provisões da tua graça, mas a ansiedade vem. Tenho me submetido à tua vontade, mas ainda me rebelo. Descansado em teu perdão e confiando em teu poder, eu venho. Com o coração carente que anseia por teu auxílio, eu oro. E aqui está uma simples, mas tão verdadeira oração. Ajuda-me, Pai, hoje a desapegar-me da minha necessidade de sempre entender. Capacita-me a viver em paz quando não sei o que vai acontecer. Ajuda-me a ter um coração tranquilo quando a oposição é grande, e tudo que eu tenho é
o Senhor. E tudo que eu tenho é o Senhor. Que Jesus nos ajude. Que Jesus nos fortaleça. Que Jesus venha derramar o seu bálsamo agora sobre a sua vida, na sua casa. Quem sabe você, ao ouvir essas palavras, falou assim: exatamente essas palavras que está no meu coração, que eu não consigo nem expressar. Eu oro para que Jesus se revele a você. Mesmo nesses momentos em que sua alma fica inquieta. Eu oro para que você descanse. Que venhamos descansar em tudo que Ele faz. Amém? Eu quero orar por você antes de ceiarmos. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça. Quero que você ore, que você ministre sobre a sua vida a paz, a shalom. E se há falta de fé, ore aí e peça ao Senhor para que derrame sobre você essa fé suficiente para você vencer esses dias. Amém? Jesus, nos ajuda na nossa falta de fé. Às vezes nós estamos mornos, Jesus. Estamos mornos. E nós carecemos de você. Porque por mais que você traga várias situações apontando para a igreja de Laodiceia, a gente enxerga lá no final que todos os apontamentos revelam um grande amor que o Senhor tem. E por isso que nós te pedimos para que o Senhor se revele nesse momento, nesses questionamentos. Que o Senhor se revele, Pai, ao coração que nesse momento está morno. Que o Senhor se revele com muita graça. Porque eu tenho a certeza, a convicção que o Senhor está aí fora, batendo na porta do nosso coração, desejando entrar. Porque o Senhor deseja que esse lugar seja um lugar seguro, que esse lugar seja um lugar de descanso em quem Tu és. E a nossa alma agitada, desesperada, milita contra isso. Mas nós te pedimos que o Senhor venha com toda a graça e restabeleça o nosso coração na mais íntima compaixão, no mais íntimo lugar, na centralidade da paz que excede todo e qualquer entendimento. Que todos aqueles que estejam preocupados nesse momento recebam dessa paz, recebam dessa shalom. Nós te pedimos isso, por favor, Jesus, por favor. Ainda com a sua mão no seu coração, ore juntamente comigo. Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. E por favor, Jesus, me receba como um pai que recebe com muito amor os Teus filhos. E eu que estava afastado, nessa noite, com meu coração cheio de amor por quem Tu és, eu retorno para esse lugar. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, nós queremos cuidar de você, amar a você, mesmo que é distante fisicamente nesse momento. Nosso departamento de consolidação vai cuidar de você, vai trazer você para perto, para esse lugar de
acolhimento. Nós queremos abraçar a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Nós vamos ceiar agora nesse momento. Eu quero que você prepare aí na sua casa o pão, o cálice. E enquanto você prepara o seu pão e o seu cálice, nós vamos louvar o Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou sem respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Pega o seu pão nesse momento. E eu quero que você olhe para ele. Que você agradeça ao Pai. Porque ele representa, ele é o próprio pão da vida. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, dessa verdade, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Todos juntos, vamos comer desse pão. Glória a Deus. Pega os cálices também nesse momento. Nós te bendizemos, Deus. Bendizemos a quem Tu és. Bendizemos o Teu santo nome. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode adorar aí Ele na sua casa, ao Cordeiro vivo. Nós te bendizemos o Teu santo nome, Pai. Tu és o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que padeceu, o Cordeiro que enfrentou
enfrentou, que suportou, o Cordeiro que caminhou por um caminho de morte, o Cordeiro que foi levado ao matadouro, o Cordeiro que foi apunhalado, o Cordeiro que colocou na sua própria cabeça uma cruz a qual não merecia, o Cordeiro que sofreu, o Cordeiro que se humilhou, tomou a forma de homem, se esvaziou de quem era. Cordeiro que não havia beleza ou formosura que nos agradásemos, homem de dor, que sabe o que é padecer. Ah, Jesus, você tomou o nosso lugar. Você pode levantar seu cálice aí na sua casa e declarar isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor, Ele vive. Fale mais uma vez. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive para todo o sempre. Todos juntos bebamos desse cálice nesse momento. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia a ti, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, Pra sempre, Deus, pra sempre declare que Ele está reinando sobre tudo e sobre todos na sua casa. Pra sempre o Senhor reina. Sim, 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 para sempre Ele vive. Aleluia, nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus, porque a nossa verdade é o Senhor. Ah, Deus, nesse momento eu peço que o Senhor preencha o nosso coração, aqueça o nosso coração, que o Senhor fique à vontade para entrar no nosso lar, que o Senhor fique à vontade para entrar na nossa casa, Senhor. Ah, Deus, se estávamos mornos ou frios, congelados, que o Senhor venha aquecer-nos com tua doce e santa presença, Deus. Aleluia, aleluia. Seja exaltado, Deus, seja exaltado nesse lar, nessa casa, Pai. Muito obrigado, e que o amor de Deus, a graça, a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para todos sempre. Amém, amém.